Você já teve a sensação de que a sua empresa tem lucro, mas você não vê esse lucro no seu caixa? Essa talvez seja uma das grandes questões que os empreendedores brasileiros costumam levantar. No vídeo de hoje, nós vamos entender a diferença entre o conceito econômico de lucro e o conceito financeiro de caixa. Nós vamos entender qual é a área da administração, que se chama finanças corporativas, que vai nos ajudar na tomada de decisão financeira no dia a dia da nossa empresa e no planejamento de longo prazo da nossa empresa. A grande maioria dos empresários, a grande maioria dos empreendedores já viveu esse dilema do lucro e do caixa. Eu tenho lucro, as minhas demonstrações financeiras, as minhas demonstrações contábeis, elas sinalizam que eu tenho lucro, mas eu não consigo ver esse lucro no meu caixa ou na proporção que eu entendo que esse lucro deveria estar no meu caixa. Isso é extremamente comum. Primeira coisa que a gente precisa entender é que lucro é um conceito econômico e caixa é um conceito financeiro. Eles podem se sobrepor, mas no dia a dia, na prática cotidiana, na vida financeira das empresas, é normal que haja uma desconexão entre eles. A literatura ensina pra gente que o lucro de hoje é o caixa de amanhã. Se eu não tenho lucro hoje, eu não vou ter caixa amanhã. Então é importante, a regra de ouro de todas as empresas, eu preciso obter lucro. O que significa lucro? Significa que eu consigo custear os meus investimentos e sobra algo para mim. Por isso o conceito de lucro é receitas menos despesas é igual a lucro. De onde vêm as minhas receitas? Das minhas vendas. Vendas de mercadoria, vendas de produto, vendas de serviços. Às vezes, receita também vem de uma aplicação financeira, mas a principal fonte de receita de uma empresa é venda de produtos, mercadorias ou serviços. Então, receita aumenta o lucro. Para eu conseguir vender essa mercadoria, esse produto, esse serviço, para eu conseguir gerar essa receita, eu incorro em custos, eu incorro em despesas, eu preciso. Para eu vender uma mercadoria que eu não produzo, eu preciso comprá-la. Então eu tenho o custo da mercadoria. Para eu manter a minha empresa ativa, eu tenho despesas com água, com luz, com telefone, com funcionários, com contador, com advogado, com tributo. Esses são exemplos de despesa. Então, receita aumenta o lucro. Custos e despesas diminuem o lucro. Entendi, Eduardo. Mas aonde vem o desalinhamento com caixa? O desalinhamento com caixa vem do prazo que você dá para o seu cliente te pagar. A receita que eu tenho hoje, a venda que eu realizei hoje, eu vou receber quando? Você dividiu no cartão para o seu cliente te pagar em 3 vezes? Então a receita veio hoje, o lucro veio hoje, mas o caixa vai vir daqui 30, 60, 90 dias. Então o lucro ele veio hoje, porque a venda aconteceu hoje, a mercadoria que estava no estoque ela foi consumida hoje, então receita menos despesa é igual a lucro, mas a sua estratégia de venda em parcelar a venda para o seu cliente descasou o econômico do financeiro. Num primeiro momento eles estão juntos aqui. Ah, mas você deu 30, 60, 90 dias para o seu cliente te pagar? Então você separou o econômico do financeiro. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso acontece. E na verdade, muitas vezes, isso é necessário. Se o meu concorrente está dando prazo e eu não dou prazo, isso pode desestimular o cliente a comprar comigo e a buscar o concorrente. Então, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu só quero que você entenda que há um descasamento natural entre o econômico e financeiro. Se eu vendesse tudo à vista, se eu pagasse tudo à vista, econômico e financeiro se sobreporiam e eu veria igualmente os dois cenários. Na prática, não é assim que acontece.
Eu vendo para o meu cliente e eu dou prazo para ele pagar. Eu compro do meu fornecedor, o meu fornecedor me dá prazo para eu pagar. Consegui te explicar? Conseguimos entender, então, por que há um descasamento natural entre o econômico e financeiro? Consegui te mostrar também que o econômico ele vem primeiro. Primeiro tem que ter a venda. Primeiro tem que ter o custo, para depois eu conseguir materializar isso em caixa. A grande maioria das empresas esquece o efeito econômico. A grande maioria das empresas foca apenas no caixa. Mas a origem é o econômico. Então você não vai fazer a sua melhor gestão de caixa olhando apenas para o caixa. Você precisa olhar também para aquilo que origina o caixa. Imagina que a sua margem de lucro não está boa. Vai comprometer o seu caixa. E você não vai resolver isso no caixa. Estão acompanhando? Você não vai resolver isso no caixa, na hora que o seu cliente te pagar ou na hora que você pagar o seu fornecedor. O problema surgiu no momento da venda. O problema é econômico e ele vai desencadear um problema financeiro. Se você olhar só para o seu caixa, você não vai resolver o problema. Você vai lidar com a consequência do problema. Então você precisa olhar para o efeito econômico. Qual é a sua margem de lucro? Por que ela está reduzida? O mercado está te pressionando a reduzir preço? Os seus concorrentes estão vendendo mais barato, mas o seu custo é mais alto? E na medida que você precisa atender o mercado, você reduz preço, o seu custo não acompanha? Entendeu? Visualizou? Esse conceito econômico e financeiro, ele não precisa ser só entendido, ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser administrado. E qual é a área da administração que lida com isso, que nos orienta a lidar com as questões econômicas e financeiras e o efeito disso, o desenrolar disso? Essa área é chamada de finanças corporativas. Finanças corporativas porque ela trata de empresas, de instituições, de corporações. Existe uma área da administração que olha para nós individualmente, pessoalmente. Essa seria a área de finanças pessoais. Hoje aqui, o foco do meu canal são as finanças corporativas. Existem diversos canais que tratam de finanças pessoais. Nós aqui tratamos do patrimônio de uma maneira mais abrangente. Nós aqui estamos interessados em como você pode administrar melhor o seu patrimônio, em como você pode fazer o seu patrimônio aumentar, crescer. Então você precisa de gestão. Nos vídeos anteriores, se você acompanhou, se não eu te convido a assistir, nós viemos tratando de áreas relevantes para gerenciar e cuidar melhor do patrimônio. Agora, nesse vídeo, nós chegamos nas finanças corporativas. Quais são as duas grandes decisões financeiras que todo empreendedor precisa tomar e que finanças corporativas vai nos ajudar e nos orientar? Duas grandes decisões. Delas vão decorrer várias outras, mas duas grandes decisões. Primeiro, uma decisão de investimento. Segundo, uma decisão de financiamento. Primeiro, eu tenho que ter uma boa ideia. Primeiro, eu preciso encontrar um bom negócio. Já já eu vou te dizer o que é bom negócio para finanças. Mas eu preciso encontrar um business, uma área de atuação, um negócio. O que eu vou fazer? Eu vou vender churrasquinho na praia? Eu vou vender pipoca na porta das escolas? São trabalhos dignos da mesma forma. É um business. Vai ter receita, vai ter despesa, vai ter investimento. Não, Eduardo, eu quero construir uma grande indústria. Ninguém nasce grande, então você vai começar pequeno e vai crescer até chegar a ser a grande indústria que você quer. Primeiro, decisão de investimento. Qual é o negócio que eu vou explorar? É comércio? É indústria? É serviço? É comércio digital? É comércio tradicional? Qual é o segmento que você vai atuar? Qual é a ideia? Depois, para eu colocar essa ideia em prática, se eu for abrir uma empresa que fabrica calçados, quais são os investimentos necessários
para que eu consiga abrir a minha fábrica, para que eu consiga começar a produzir calçados. Não é uma questão apenas de máquinas e de equipamentos. Você vai ter que ter uma área de desenvolvimento de produto. Você vai fazer calçado? Que calçado? Sapatos? Masculino ou feminino? Sandália? Chinelo? Primeira grande decisão de finanças corporativas é a nossa decisão sobre investimentos. Aquilo que é necessário para eu colocar em prática um determinado negócio, uma determinada atividade. O que eu quero que você entenda logo no início é de que essa decisão é uma decisão de longo prazo. Cuidado! Nós aqui no Brasil, por questões culturais e pela nossa educação financeira que é inexistente, nós tendemos a inverter essa etapa do planejamento financeiro. Acompanha comigo, pensa comigo, raciocina comigo. Se eu estou abrindo um negócio hoje, e eu estou dando o exemplo que eu iria constituir, criar uma fábrica de calçados, as máquinas e os equipamentos que eu preciso, o imóvel que eu preciso, ele vai durar por um longo período de tempo. E ao durar um longo período de tempo, esse equipamento, essa máquina, esses ativos vão me permitir gerar um produto. A venda desse produto gera receita. Essa receita, diminuída das despesas que a gente já viu, que a gente já entendeu, gera lucro. Esse lucro precisa ser maior do que o custo de manter os ativos. Concorda comigo que é uma decisão de longo prazo? E essa decisão, ela vem antes da minha decisão de curto prazo. Porque primeiro eu deveria entender o meu negócio, estruturar o meu business. Nós temos um vídeo aqui no canal em que eu exploro as questões de como administrar melhor o patrimônio e como definir estratégia, como estabelecer essa visão de longo prazo. Eu recomendo que você assista para você conectar com o que eu estou falando aqui agora. Quando eu decido fazer investimentos, ele precisa estar conectado com essa estratégia e com essa visão de longo prazo. Então, essa é a minha primeira decisão. A segunda grande decisão: como é que eu vou financiar isso? De onde vai vir o dinheiro para eu fazer esses investimentos? Quais são as fontes que eu consigo acessar? Qual o custo? Qual o custo desse capital? Esse dinheiro que você precisa, ele vai vir dos sócios? Os sócios vão integralizar capital? E o que os sócios têm é suficiente para eu cobrir os meus investimentos? Finanças corporativas vai ensinar para a gente que a gente não deveria financiar uma empresa toda sozinha. Poxa, Eduardo, você está falando que eu deveria arrumar dívida? Que eu deveria constituir dívida? Não, eu estou falando que você precisa aprender a gerenciar risco. Se o dinheiro é todo seu, se você usa o dinheiro todo seu para financiar o investimento, o risco é todo seu. Se em algum momento você usa uma parte de capital de terceiros, e pode ser de uma instituição financeira, você está diluindo o risco, você está administrando o risco. Estou começando a dar um insight para você de como finanças corporativas entende esse olhar financeiro. Dívida não é problema. Desde que o meu investimento gere o retorno esperado e seja maior do que o custo do capital. Essa é uma reflexão que, infelizmente, a grande maioria dos empresários brasileiros não faz, porque não olha para o longo prazo e porque não entende essa relação de investimento, financiamento e retorno. Percebe a importância das finanças corporativas? As finanças corporativas vão nos conduzir a fazer essa análise, essa reflexão. Quanto que eu preciso investir? Como é que eu vou financiar? Qual é o retorno do investimento? Qual é o custo do capital? Se o custo do capital é maior do que o retorno, eu vou ter prejuízo. A ideia é bacana,
A ideia é massa, eu vejo, eu me encanto com ela, eu tenho disposição para implementá-la, mas eu estou vendo, antes de iniciar esse empreendimento, eu estou vendo que o custo é maior do que o retorno. Você vai perder dinheiro. Então você tem que voltar para o seu planejamento e equilibrar essas coisas. Por que o retorno é menor do que o custo? Então o custo está alto demais ou o retorno está pequeno demais? Isso é planejamento, isso é gestão. É você tomando conta do seu dinheiro. É você antevendo possibilidades de perda. Então eu já estou gerenciando algum risco financeiro aqui. Eu gostaria que você entendesse que essa visão de longo prazo, ela precisa vir primeiro. Gostaria que você entendesse também que quando a gente toma decisões de investimento e de financiamento, eu preciso definir uma estrutura de dívida. Qual o percentual da minha dívida vem dos sócios? Qual o percentual da minha dívida vem de terceiros? Finanças corporativas vai chamar isso aqui de estrutura de capital. Como que você está estruturado para financiar e para bancar o que você precisa? E olha que investimento não são só máquinas e equipamentos, né? Eu preciso de dinheiro para investir em estoque, se você atua no comércio. Se você atua em serviço, você não precisa de estoque. Mas talvez você vai ter que investir em treinamento para a sua equipe. Percebe? Investimento é tudo aquilo que eu preciso para colocar o meu business funcionando. E como que eu pago a conta? Como que eu financio isso? Essas são as duas grandes decisões de finanças corporativas. E eu espero que você tenha entendido que ela começa olhando para o longo prazo, planejando o longo prazo. Então, o meu ponto de partida é uma visão em que os meus investimentos vão gerar um retorno maior do que o custo de capital. Eu parto dessa premissa e começo a colocar o negócio em prática. Eu estou dando um exemplo que eu estou construindo, né? Eu quero criar uma fábrica de calçados. Então imagina, eu fiz os investimentos necessários, eu busquei as fontes de recurso, seguindo as orientações de finanças, eu equilibrei capital próprio com capital de terceiros. Capital de terceiros é aquele capital que vem de fora da empresa, pode ser de um banco, pode ser de um amigo que te emprestou de dinheiro. Tá? Capital de terceiro, eu equilibrei, eu tomei essas decisões. Então, olha só, eu tenho o recurso agora para realizar o meu investimento. O investimento está feito. Eu começo a produzir. Eu já planejei, eu já organizei, agora eu tenho que liderar a minha empresa, né? Eu preciso dar a diretriz correta para que ela cresça, para que ela prospere. Agora vai vir o curto prazo. Agora, aquela visão de longo prazo, ela vai começar a se materializar, ela vai começar a se formar diante de você, diante de mim. E agora vai entrar o que a gente chama de gestão de capital de giro, de gestão de curto prazo. Mas se você deu bem o primeiro passo e você estruturou bem essa relação de investimento e fontes de financiamento, você já começa com a sua empresa com uma boa estrutura de capital. Usar capital de terceiros alavanca a empresa. Alavanca no sentido de permitir você fazer as coisas mais rápido, mas traz o custo da dívida. Então é por isso que você precisa equilibrar. O curto prazo está acontecendo. Você vai ter que olhar para ele e entender como que ele está acontecendo. Tem uma pesquisa bacana do Sebrae, eles atualizam essa pesquisa de tempos em tempos. Essa pesquisa é direcionada para entender as principais causas de mortalidade das pequenas e microempresas no Brasil. Essa pesquisa é feita há mais de 15 anos e eles vêm atualizando. Desde quando eu acompanho essa pesquisa, os top 5 motivos para a mortalidade de pequenas e médias empresas não muda muito. Às vezes muda a posição no ranking. Aquele que estava em quarto lugar virou terceiro, que era segundo virou quarto, que era segundo virou primeiro. Mas eles estão sempre rondando ali. Um dos principais fatores que quebra a empresa brasileira é má gestão de capital de giro. Finanças corporativas chama isso de gestão de curto prazo. Merece um vídeo aqui no canal só sobre capital de giro. Não pretendo nesse vídeo explicar toda a noção de capital de giro, mas eu quero que você entenda que
operacionalizar um negócio, a nossa empresa de calçados, para eu produzir o meu calçado, a minha sandália, o meu chinelo, eu tomei dívida com o fornecedor. Esse fornecedor está financiando o meu estoque. Ele me deu prazo para eu pagar. Então eu já começo a perceber aqui, ó, uma necessidade de capital de giro. Eu preciso de um recurso financeiro, nós chamamos de capital, para manter o fluxo da minha empresa. Que fluxo, Eduardo? O fluxo operacional. Eu compro, transformo, produzo, vendo, recebo, pago o que eu devo, compro de novo, produzo de novo, estoco de novo, vendo de novo. Esse é o ciclo operacional. Esse ciclo operacional, ele precisa ser vivido com equilíbrio financeiro. Então você vai ter que administrar, você vai ter que entender qual é a sua necessidade de capital de giro. Quanto que de recurso você precisa para manter esse ciclo operacional que é aquilo que você desejava quando fez o seu investimento. E a cada giro desse, você deveria ter lucro. Se você administra bem os seus prazos de pagamento e os seus prazos de recebimento, você diminui a necessidade de capital de giro. Se você tem dificuldade de equilibrar prazos de pagamento e prazos de recebimento, você aumenta a sua necessidade de capital de giro. No mundo perfeito, quanto menor a minha necessidade de capital de giro, melhor, mais lucro. Quando eu vendo a prazo para o meu cliente, eu passo a ter um prazo médio de recebimento. Eu só tenho uma receita para receber do meu cliente se eu vender para ele. Então quer dizer que além do prazo de recebimento, eu tenho um prazo de estocagem. O segredo de administrar bem capital de giro é você entender bem o ciclo operacional e esses prazos. Quanto tempo eu levo para vender uma mercadoria? 30 dias? Quanto prazo você dá para o seu cliente pagar? 60? Então você só vai ver a cor do dinheiro do seu cliente 90 dias depois. Quando que você paga o seu fornecedor? Com 60 dias? Uai, como é que eu vou pagar o fornecedor se eu não recebi do meu cliente? Capital de giro. Entende como é que vem a necessidade de capital de giro? Se eu recebo com 90 e eu pago com 60, minha necessidade de capital de giro vai lá em cima. Eu tenho que ter esse dinheiro no caixa para pagar o meu fornecedor enquanto eu espero para receber do meu cliente. Finanças corporativas chama isso de gestão de curto prazo. Nós temos que ter esse olhar. E aí eu preciso olhar para o meu prazo médio de estocagem, para giro de estoque. Quais são as mercadorias que mais vendem, quais são as que menos vendem. Tem mercadoria que fica encalhada, ela vai se tornar obsoleta, vai virar prejuízo. Comprei, estou devendo ao fornecedor, não tem receita, não vendi para o cliente, virou prejuízo. Qual o prazo que eu dou para o meu cliente? Eu posso vender com 30, 60, 90, 120? Consigo comprar do meu fornecedor com 120? Se eu compro do meu fornecedor com 120, seria melhor você vender para o seu cliente com 90. Para você conseguir administrar melhor. Mas isso é possível? O mercado permite? A concorrência deixa? Porque se o seu concorrente está vendendo com 120, 150, o seu cliente vai cobrar de você também. Entende que não é uma decisão trivial, porque você precisa enxergar o que está acontecendo? E esse é um dos meus objetivos, ajudar vocês a entender, a enxergar. E na hora que eu percebo que é algo que precisa da minha gestão, eu evito que isso vire um problema. Nós não estamos falando, gente, de problemas de gestão. Nós estamos falando de situações que acontecem nas empresas que precisam da minha ação, da minha compreensão. Então, se eu entendo o que é capital de giro, eu administro o capital de giro. Se eu não entendo o que é capital de giro, ele não é gerenciado. E aí vem a pesquisa do Sebrae para mostrar que a maioria das empresas, das micros, das pequenas, quebram por falta de gestão de capital de giro. Outra grande causa, capital de giro insuficiente. Eu preciso de 100 mil de capital de giro, eu não consigo passar de 50. A minha empresa não vai sustentar. Qual é a primeira ação que as empresas fazem? Eu vou pegar dinheiro emprestado. Eu preciso de 100, eu só tenho 50, eu vou no banco e pego 50 emprestado. É melhor pegar dinheiro emprestado no banco do que usar cheque especial, porque os juros do cheque especial é muito mais alto. Então é melhor você conversar com o seu gerente e você buscar o recurso. Qual é o cuidado? Na medida que eu fui financiar o meu curto prazo com empréstimo, os juros que eu vou pagar diminuem a minha margem de lucro.
Isso quer dizer que a sua margem de lucro precisa comportar esse encargo financeiro. O que acontece com muitas microempresas, com muitas pequenas empresas? E olha, eu já vi em médias e grandes também. Má gestão do capital de giro, aumenta a necessidade de capital de giro, o business, o negócio não vai trazendo aquele lucro que era esperado, porque parte do lucro está sendo consumido pela despesa financeira, o lucro fica menor e aumenta a necessidade de capital de giro, eu pego mais dinheiro, os juros fica maior, daqui a pouco o meu lucro, a minha operação, ela dá lucro, mas o custo da dívida destrói o meu lucro, consome o meu lucro. A gente pode chamar isso de ciranda financeira. Você está vendendo o almoço para poder pagar a janta. O problema é que vai chegar uma hora que você não tem mais almoço para vender. E aí você vai ficar sem os dois. Ou seja, é melhor você entender, compreender, enxergar o seu negócio e agir e atuar. Esse é o ato de administrar. É aí que os empreendedores vão mostrando diferença entre eles. Não só com a grande visão. Que ideia bacana você enxergou. Fantástico, ninguém viu. Ótimo, você consegue fazer dar lucro? Porque no papel dá lucro, na prática você consegue fazer? A grande maioria das empresas acaba pecando muito também com processos. Não é o foco da nossa conversa de hoje, a gente está aqui conversando sobre finanças, mas o que me ajuda a realizar bem a minha atividade operacional e uma vez ela bem executada, eu vou poder ter mais lucro, são os processos. Muita gente ignora isso. Mas esse pode ser assunto para outro vídeo, né? Agora, eu quero te ajudar a entender a importância das finanças corporativas. E você precisa saber que isso existe. É bom que você saiba o nome disso. Para quando você vê acontecendo ali na sua empresa, você está lá sentadinho na sua mesa, eu estou sentado aqui na minha mesa, e aí você abre o seu laptop, estou com o meu aqui aberto, eu pego e tiro um relatório de quantos a receber. Eu pego e tiro um relatório de contas a pagar. Eu pego e tiro um relatório do meu fluxo de caixa. E eu vejo que eu não tenho caixa que eu deveria ter. Eu vejo que eu não tenho dinheiro hoje para pagar as contas dos próximos 15 dias. Você precisa entender o que está acontecendo. Talvez você não tenha o dinheiro ainda por causa do prazo que você deu para o seu cliente. E aí você precisa considerar que o seu cliente não te pague. É comum na nossa carteira de clientes uma certa inadimplência. Alguma inadimplência. Uma grande inadimplência vai colocar você diante de um problema de capital de giro. Por quê? Porque o prazo do pagamento está chegando e eu vou ter que tirar dinheiro do caixa. O prazo do recebimento está chegando, mas o meu cliente não está me pagando. Tá claro o desafio? Consegui ajudar vocês a entenderem isso? Como fazer isso, a gente vai explorar nos próximos vídeos aqui do canal. Mas por hora, eu quero criar essa consciência. Eu preciso que você entenda isso, para você estar disposto até a assistir um outro vídeo em que a gente converse sobre capital de giro, para você, por exemplo, aprender a medir prazo médio de recebimento, medir prazo médio de pagamento, medir prazo médio de estocagem. Entender isso acontecendo no seu business. Finanças corporativas vai ensinar, vai nos orientar a como lidar com essas decisões, de coisas que acontecem dentro da empresa, de coisas que acontecem fora da empresa. Outro exemplo. Nós estamos em 2026 e iniciamos o período de transição provocado pela reforma tributária. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre isso, sobre tributo, como que tributo afeta patrimônio. Já estou fazendo a propaganda e fica aqui o convite. Mas é um impacto significativo que muitas empresas terão a partir de 2027, quando a reforma ela começa a entrar de verdade em prática. Ela começa a ser implementada agora em 26, mas os efeitos da reforma começam a partir de 1º de janeiro de 2027. E vai ser uma transição longa, porque vai ser de 2027 a 2033. Até a gente virar a chave, são alguns bons anos de transição.
Qual o impacto financeiro que a sua empresa vai ter? Quanto que isso vai impactar o seu capital de giro? Será que isso vai afetar o seu retorno de longo prazo? Finanças corporativas vai ajudar você a entender isso e vai orientar você a reagir a isso. Como é que eu preciso atuar? Ah, Eduardo, não tem muito mistério não. Se o imposto aumentou, eu repasso para o preço do produto, o consumidor que paga. Regra geral, linhas gerais, isso é natural que aconteça, porque a gente repassa para o preço do produto os tributos. O nosso consumidor está preparado para isso? O nosso consumidor não entendeu isso ainda. O governo está dizendo que a tributação vai ser só sobre os ricos, por que vai aumentar o meu que eu pago quando eu consumo? É uma questão relevante. Talvez você não consiga repassar tudo para o preço, porque o mercado pode não comprar, o mercado pode não aceitar. Poxa, Eduardo, mas eu tenho que repassar o tributo para o preço. Eu concordo com você, eu entendo. Mas se os preços extrapolarem, o mercado vai ter que se reajustar. Nesse momento de reajuste, vai ter um momento que o mercado pode recuar na compra e consuma menos. Até que isso seja ajustado. Pois é, o seu prazo de estocagem permite isso, o seu prazo de recebimento permite isso, o seu prazo de pagamento permite isso. Então você tem que atuar nisso. Ó, lembra que eu disse, nós temos duas grandes decisões em finanças. Decisões de investimento, decisões de financiamento. Eu tomo essas decisões, eu deveria tomar essas decisões olhando para o longo prazo, olhando para os meus objetivos de longo prazo, entendendo se essa relação é saudável, se essa relação é positiva. O retorno do investimento tem que ser maior do que o custo das fontes de financiamento. Se isso é saudável, se isso é positivo, o seu negócio é viável. Você coloca o negócio em prática e você começa a lidar com as decisões de curto prazo. Capital de giro, necessidade de capital de giro. Eu preciso alinhar o longo prazo acontecendo no curto prazo. Eu preciso ter uma boa estrutura de capital. Eu chamei de boa estrutura de endividamento, lembra? Eu preciso disso bem administrado. E aqui, para a gente poder encaminhar aqui para o encerramento, quais são as grandes funções de finanças corporativas? Primeiro, planejamento financeiro. Segundo, controle financeiro. Terceiro, gestão de ativos, aqueles investimentos. Quarto, gestão de dívida, aqueles financiamentos. Observa que a primeira ação deveria ser planejar. Se eu planejo, eu controlo. Eu tomei as minhas decisões de investimento, então eu tenho que fazer gestão de ativos. Eu tomei decisão de financiamento, então eu tenho que fazer gestão de dívida. Essas 4 funções a gente vai explorar mais adiante no canal. E por hora, eu gostaria de ter apresentado para vocês, eu espero ter conseguido isso, que a gente entenda como que finanças corporativas é necessária e como que a gestão financeira pode turbinar o crescimento do seu patrimônio. Como nós vimos no vídeo de hoje, finanças é a arte de administrar e alocar recursos financeiros. Mas nós sabemos, especialmente no Brasil, que nós temos um sócio oculto que leva uma parte grande do nosso lucro por meio de tributos. No nosso próximo vídeo, nós vamos abordar a questão tributária brasileira e como essa questão tributária afeta o seu patrimônio. E a gente vai conversar um pouco sobre como administrar isso e quais são as decisões mais importantes que nós devemos tomar em relação a tributos. Espero ver vocês em breve. Até lá!